Eu não acho que o pobre é pobre porque ele quer, mas, ao mesmo tempo, ele não é pobre porque é vítima. Então, são esses extremos que tem que parar. Ou o pobre é pobre porque quer, ou ele é pobre porque é preguiçoso e porque é vítima da sociedade. Não é nem uma coisa nem outra. Ele é pobre porque ele não tem o conhecimento necessário para sair da pobreza. Existe uma gama de conhecimentos. O Brasil é cheio de contradições. O Brasil é esse manicômio aí que eu já descrevi, não quero mais ficar falando de Brasil aqui, que é um manicômio. É tudo isso. Mas o Brasil tem uma série de oportunidades. Série de oportunidades. E as pessoas não muita gente acha só enriquece quem faz falcatrua. Verdade, não é verdade isso. Pô. Você tem rico pilantra e você tem pobre pilantra também, pô. Com certeza. Ô, Eu Flávio... conheci pilantra nos dois lados. Eu estive nos dois lados e conheci pilantra dos dois lados. Sim. Você entendeu? Então, o que acontece? Nesse cenário, não é verdade que o pobre é pobre porque quer e nem porque ele é vítima da sociedade. Ele precisa ter conhecimentos. Para começar, a escola oferecida pelo Estado é um lixo. Uhum. Não dá isso para ele. As escolas poderiam ser um grande centro de recuperação, um grande centro de autoestima. Em vez disso, não é o que acontece. Tá? Aí o que acontece aqui? Como ele não detém o conhecimento, que tipo de conhecimento, por exemplo, eu aprendi para sair da pobreza? Eu aprendi a vender. Aprendi a vender, cara. Entendeu? Venda, que é uma coisa que desprezada por muitos intelectuais, entendeu? É o que gera dinheiro. Com certeza. O McDonald's é bilionário porque vende. Exatamente. A Apple é trilionária, vai valer acho, uns 4 trilhões de dólares, se eu não me engano, a Apple, Sim. é porque vende muito iPhone. O que gera receita para uma empresa ou para uma pessoa física é venda. E é atividade dada como desqualificada pelo sistema. Entendeu? Uhum. Que o sistema quer o quê? Quer o cara lá trabalhando, ganhando salário para pagar, para viver de INSS o resto da vida. E ser dependente do sistema. E ser dependente do sistema. Entendeu? Então, ou seja, eu saí do sistema. Eu fui funcionário público, militar, saí no segundo ano, depois eu fiz faculdade. Eu fiz a minha vestibular, né, na época lá, que se chamava. Fiz o vestibular, passei a Universidade Federal, era a única hipótese para eu estudar numa faculdade. Abandonei a faculdade, nunca tive uma carteira assinada na minha vida, aprendi a vender, comecei a vender curso de inglês, depois montei minha própria escola, explodiu, eu vendi por 500 milhões de dólares. Então, assim, eu sou um cara que estou no sistema, dentro do sistema financeiro, como empresário, mas não pertenço a esse sistema. Eu não pertenço, eu não me sinto parte, porque o sistema é medíocre, o sistema escraviza as pessoas, principalmente o pobre e a classe média, e bota a culpa no empresário. Então, ou seja, como eu saí dessa linha de montagem, aí eu vejo diferente. Quando eu vejo para uma Miriam, eu vejo o potencial que ela tem. Eu vejo o que está por trás ali daquela mulher sofrida, mas o potencial que ela tem. E imagina a história que seria essa mulher arrebentar. Essa mulher ser uma nova milionária nos próximos anos, você imagina? Se tiver cabeça, ela vai muito longe. Se tiver cabeça, ela vai longe. Muito longe. Ela tem que ter cabeça. Sim. Entendeu? Então, ou seja, o que separa um pobre de alguém que enriquece? E aí, quando eu falo enriquece, não é ficar bilionário. Nem todo mundo vai ficar bilionário. Sim. Porque para você ficar bilionário, tem um alinhamento dos astros aí da macroeconomia com a microeconomia. Você faz um M&A. Bom, cara, eu vendi uma empresa por 500 milhões de dólares. Sim. Depois vendi uma outra por 2 bi e 100 nos Estados Unidos. Você entendeu? 2 bi e 100 de real. Ou seja, você vende um negócio, você bota um caminhão de dinheiro no teu bolso, aí tu fica bilionário. Sim. Nem todo mundo vai vender. Se eu quisesse vender um negócio agora, eu não venderia com essa economia que está no Brasil, entendeu? Então você depende do alinhamento dos astros para essa história do bilionário que povoa aí o imaginário das pessoas. Mas não precisa ser bilionário, não. Um milionáriozinho. Cara que tem 5 milhãozinho, 6 milhãozinho. Sabe? Esse milionário, o que separa a pobreza desse tipo de enriquecimento é um bloco de conhecimentos que a escola não ensina e nem que a universidade ensina. Então, a pessoa aprende a vender, o cara aprende marketing, o cara aprende modelo de negócios, o cara aprende gestão de pessoas, o cara aprende gestão financeira. Esse bloco de conhecimento dá à pessoa a autonomia que nenhum governo quer que ela tenha. Nenhum governo quer que a pessoa seja dona do seu negócio, seja independente, não dependa das quinquilharias que eles oferecem, né? As migalhas que eles oferecem. Então, o que acontece? Quando a pessoa aprende esse tipo de coisa,
ela vai melhorar de vida. Então eu já vi centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas melhorando de vida dessa forma. Hoje eu sou mentor de pelo menos 8.200 empresários no Brasil, que me pagam muito bem para isso. E te digo, a maioria começou do zero. A maioria desses 8.000 empresários que eu mentoro, cara, são 8.200 empresários, deve ter aí mais de 1 milhão de empregos gerados entre esses empresários. A maioria deles começou do zero, não é herdeiro, começou do zero. Diferentemente do que as pessoas acham que quem tem dinheiro é porque herdou, não é. É gente que começou do zero, como eu, e que hoje investem numa mentoria comigo porque eles querem ir para o próximo nível. Sim. Então, quando você já tem muita experiência em negócios, uma dica pequena que você dá são milhões que você gera para o cara. Você entendeu? Então, esse bloco de conhecimento, se for aprendido por uma Miriam da vida, se ela tiver coragem de se desprender do sistema, e geralmente quem já está na favela já está fora do sistema. Exato. Entendeu? Então, às vezes, alguém que está num bom emprego tem medo de perder o bom emprego. Não é? A pessoa enriquece. Então, por isso que eu não gosto dessas frases simplistas, entendeu? Uma pessoa para refutar que alguém, ou para sustentar que alguém é vítima do sistema, faz esse tipo de frase, né? A pessoa é pobre porque quer? Óbvio que não é. Óbvio que o cara não quer ser pobre. Mas não basta não querer ser pobre para deixar de ser pobre. Você tem que aprender a fazer as coisas certas para deixar de ser pobre. Belíssima aula, Flávio. Ô, Flávio, e se você estivesse começando hoje, no mundo que a gente está, com inteligência artificial, com muita tecnologia envolvida, e tem muita gente que sonha em empreender, que está nos assistindo, às vezes está preso num trabalho que não gosta, como é que o Flávio começaria hoje, nos dias de hoje? Irmão, o que dá... Você usou a frase na sua pergunta, o cara está preso no trabalho, está preso, né? A palavra preso da sua pergunta, ela é o resumo, é a síntese disso. As pessoas se sentem presas. Então, as pessoas precisam primeiro se libertarem. E a libertação começa na mente. Começa em você desmontar uma série de conceitos que ela aprendeu, que precisa tomar cuidado com a segurança, com o INSS, com as garantias. Ela tem que se desprender de toda essa conversa mole, porque o sistema não garante nada para ninguém, o sistema escraviza as pessoas e dá migalhas para ela, e dá migalha para essas pessoas no final da vida, fazendo elas acharem e se sentirem seguras por esse sistema. Isso é uma baita de uma propaganda enganosa. Baita. Então a primeira coisa, a pessoa tem medo porque ela se sente presa. A primeira coisa, ela precisa se desprender, ela precisa se libertar dessas ideias que as encarceram. São algemas que não ficam no pulso, né? São algemas no cérebro. A primeira coisa, a pessoa precisa entender, cara, eu não tô seguro. Porque quando tu entende isso, muita gente não empreende porque tem medo, porque é muito arriscado. Quando tu entende que o maior risco é tu tá onde tu tá, sim, esse é o que é o perigo, entendeu? Eu tenho medo de empreender. Meu amigo, você deveria ter pavor do INSS. Você deveria ter pavor de depender do Estado. Você deveria estar apavorado de depender desse sistema medíocre. Esse é o maior perigo que a pessoa corre, entendeu? Então, quando ela entende isso, o risco de empreender fica pequenininho, entendeu, cara? Porra. Ou seja, se eu fico onde eu tô, é certeza que eu vou me ferrar. Se eu assumo o risco para empreender, talvez eu me liberte. Uhum. O talvez é melhor do que a certeza que vai se ferrar. Com certeza. O que é mais arriscado? Empreender ou ficar onde o cara tá? Ficar onde tá? Mas é óbvio. Você já sabe a resposta. Mas ele não acha isso porque ele está preso na mente dele. Então a primeira coisa é ele entender que o maior risco da vida dele é ele ser um aposentado pelo INSS. É a primeira coisa que tem. E para empreender hoje, um segmento que você acha que tá em alta? Mas o segmento é de menos, cara. Sim. Tudo começa aqui. A mentalidade. A primeira coisa é se libertar. Segunda coisa, aprender a vender. Olha, uma mãe pedindo emprego pro filho é muito interessante. Às vezes a mãe chega para um amigo e fala assim: Ô, José, cara, Juninho tá... Tô preocupado com o Juninho, José. Juninho tá dormindo 2 horas da manhã, tá acordando às 11 horas da manhã, fica só no computador jogando videogame, já tem 22 anos. Tô preocupado com o Juninho. Tem um emprego para arrumar aí para ele? Pode ser qualquer coisa, cara, até venda. A mãe pedindo emprego pro filho expressa já
a cultura de que venda é algo desprezível, entendeu? Pode ser até venda, né? Como se fosse ser. algo tipo... Pode ser qualquer. Eu só quero que ele saia de casa. Sim. Ó, vamos imaginar outro cenário. Filho chegando pro pai. Pai e a mãe. Pai e mãe, seguinte, 15 anos de idade. Já sei o que eu vou querer fazer quando eu crescer. Quero ser médico. Os pais. Baita profissão, né? Ou então ele fala, já sei o que eu quero fazer. Vou fazer concurso público. Agora o filho chega pro pai e fala assim, olha, quero ser vendedor. Você quer vender o quê, filho? Aí o pai já pensa assim, cara, onde é que eu errei? É, Pô, tô pagando escola cara pra esse garoto, pra ele ser vendedor. exato. Venda é o que liberta a pessoa de um salário ruim. Venda é o que faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Mas o cara é advogado. Se não vende, vai ficar sem cliente. Exato. Se é médico e não vende, vai ficar sem cliente. Se é empresário e não vende, vai quebrar. Ou seja, dominar vendas, aprender sobre vendas, é um ato... Como é que é o nome, cara? Quando o cara Quando o cara é... Aí me fugiu a palavra, cara. É um ato revolucionário, não. É aquele ato que a pessoa... Me fugiu a palavra, Clava. Ajuda nós aí. Ajuda nós, Clava. É um ato... Cara, tudo bem. Quando a pessoa ela fala de ideias assim meio proibidas, né? Meio assim revolucionárias. Como é que é um ato... Me fugiu a palavra. Daqui a pouco eu volto. Ó, empreender é um ato revolucionário. Eu vou usar essa. Tá. Um ato revolucionário. Você quer ser um revolucionário do sistema? Cara, vende. Aprende a vender. Você não vai depender mais do Estado, você não vai depender. Quem domina vendas não fica mais pobre. E se o cara é um cara, vamos supor, um garoto que tá nos assistindo aqui, Aprende. tímido, Aprende. como é que ele Eu sou desenvolve, tímido, cara. Flávio? Eu sou tímido, André. Eu também era. Não, você não era, você é. Eu sou tímido. Ó, timidez, você não deixa de ser. Você aprende a dominar a timidez. Exatamente. Sabe onde eu consegui desenvolver muito? Quando eu tinha 18 anos, eu precisava pagar minha faculdade e eu virei telemarketing. Uhum. Eu tive que trabalhar como telemarketing na época da Microlins do Tá. Semi-Exato, Sim, né? sim. E eu vendia curso de inglês, informática, ligava na casa Olha das aí, pessoas nós pra dois vender. vendemos curso de inglês. E eu precisava vender. Olha aí. E Mas aí então, eu consegui me desenvolver. Mas por que você... Comercialmente. Por que você conseguiu se desenvolver? Porque você tinha uma necessidade e você não aceitou essa necessidade e você enfrentou o teu Exatamente. limite. Porque tem gente que não enfrenta por covardia ou não enfrenta porque tem esses preconceitos. Exatamente. Ou ele vai dizer, ó, vou vender curso de inglês, mãe. Aí, sai fora, cara. Vai ser telemarketing, tá maluco? Isso não vai te dar em nada, isso não vai te levar a nada. É isso. Às vezes os pais, eles desviam as pessoas disso. Então, primeiro, é se libertar na mente do sistema. Se você não se libertar, você vai ser escravo desse sistema. 2, aprender a vender. Por quê? Venda é uma arma. É uma arma. Venda é uma arma. Você vai entrar numa guerra e venda é uma arma. Poderosa, né? Uma arma poderosa. Uma ferramenta poderosa. Então você... 2, aprender a vender. Mas vai vender o quê? Não interessa, cara. Qualquer coisa. Você tem que aprender a vender. Você tem que aprender a dinâmica de falar com o cliente, de entender a necessidade do cliente, de você ter meta, de você ter objetivo, de você lidar com a frustração, porque venda tu recebe muito não. Uhum. Então você tem que ter inteligência emocional para lidar com frustração, você tem que ter técnicas de vendas. Existem várias técnicas para o cara vender. E aí não importa se ele é tímido. Eu sempre fui tímido, cara. Eu sou tímido, só que é o seguinte, eu dominei a minha timidez. Sim. Superou. Eu dominei. Eu não me intimidei pela minha timidez. Timidez, meu irmão, ou tu pisa nela ou ela pisa em você. Se ela pisa em você, você vai ser um Zé Ruela, você vai ser um cara com medo, um cara que se esconde, uma pessoa que não olha no olho. Então, assim, não é que eu deixei de ser tímido. Eu não sou aquele cara que chega no meio de uma festa e toma conta da festa. Não sou esse cara. Não sou essa pessoa. Não é natural da minha pessoa. Mas eu entendi que para eu vender, para eu liderar pessoas, para eu construir projetos, eu tenho que enfrentar esse limite natural que o meu DNA, digamos assim, meu temperamento eu carrego aqui nas minhas características pessoais. Eu tive que vencer. Então, número 2, aprender a vender. Os meus melhores vendedores, e eu tive milhares na minha vida, eu empreendo já há 30 anos, não são 30 dias nem 30 meses. Minha primeira empresa existe até hoje, está grande, tem milhares de funcionários.
que é o WhatsApp, minha primeira empresa. Está aí até hoje, há 30 anos. Ou seja, não são 30 meses nem 30 dias. Então, os meus melhores vendedores eram tímidos. Uhum. Porque o cara que vende bem é o cara que tem muita ambição. O cara tem que ter ambição. Por exemplo, você tinha ambição. Sim. Você foi lá vender mesmo tímido, porque, cara, não vou me intimidar. Você tinha um objetivo a atingir. Por isso que você foi lá enfrentar e vender. Então você tem que ter ambição. 2, técnica. Venda é técnica. Venda não é chaveco. Venda é técnica. Existe técnica, tá? Tem estatística, tem uma série de questões. E gestão das emoções. Que você tem que ter boa gestão das emoções, senão você desiste. Cada não que tu recebe, você se sente rejeitado e por aí vai. Então, venda se aprende. Então, número 2. Número 1, se libertar do sistema. Número 2, ele tem que aprender a vender. Uhum. Que é vendendo. Aqui tu faz teu podcast. Legal, maravilha. Tu entrevista bem, você tem bons convidados. Beleza. Mas se tu não vender, você vai ser um podcaster meia boca. Sim. Tem que vender. Não é? Tem que botar um patrocinador, tem que botar um parceiro. Você tem que fazer negócio com o teu podcast. Exato. Então, podcast não pode ser só a entrevista. Podcast, a entrevista é o produto. E tu tem que vender esse produto. Exato. E por aí vai, né? Bom, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Depois que você aprendeu a vender, já aprendendo a vender, esse cara não fica mais pobre. Uhum. Por que o cara não fica mais pobre se aprendeu a vender? Cara, esse cara não vai ganhar menos de 10 pau se ele for bom vendendo. Eu cheguei a ganhar $7.000 por mês na empresa que eu trabalhava. Antes de abrir a WhatsApp. Então eu comecei com 19 anos nessa empresa como vendedor, aí fui promovido para supervisor, gerente, diretor. Ali eu trabalhei 4 anos, sem carteira assinada, porque eu não quis carteira assinada. Já era bem rebeldezinho nessa época. E aí o que eu fiz? Ali eu pedi demissão ganhando $7.000 por mês para abrir meu negócio. Então ali botei tudo a perder para dar o próximo passo. Então, libertar do sistema. 2, aprender a vender. Terceiro passo, aprender a liderar. Uhum. O cara que aprende a vender não fica mais pobre. Agora, o cara que aprende a liderar, ele começa a ser um cara mais... Foi os $7.000 que eu estava ganhando lá. E o que é ser um bom líder, Flávio, na sua visão? Um líder de vendas é um cara que revela, treina pessoas e que liberta pessoas. Porque ele vai mostrar que venda é a arma, venda é a ferramenta para ele mudar de vida. Então você começa a criar um exército de pessoas com esse objetivo. Eu sempre trabalhei com vendas onde o meu objetivo não era vender. Meu objetivo era libertar pessoas. Para elas seguirem o próximo passo delas também, né? Eu sempre trabalhei para libertar pessoas. Inclusive, na internet, meu objetivo é libertar pessoas.